Olá pessoal, aqui é Levi Vanzler. É uma honra para mim desde já estar aqui com essa pessoa, né, que eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre o e-book, né, que eu acabei de lançar. Se você não está sabendo, vai saber agora. Nós lançamos o e-book com o título Paternidade ou Paternalismo, para começar a fomentar o assunto, que vai ser o assunto do meu livro, né, que eu quero lançar até o final do ano, livro sobre paternidade. E eu decidi fazer esse e-book para começar a fomentar esse tema. Mas eu quero apresentar aqui o meu convidado de hoje, né? Ele é pastor, né? Casado com a Elisane Pena, pai da Maia, bacharel em teologia, formado em direito também, pós-graduado em segurança pública, é isso? Certíssimo. É coach, é um expert em liderança, e o melhor de tudo, ele acaba de ser pai, né? É verdade. E aí a gente vai aqui conversar um pouco sobre esse e-book, né? Ele também é conselheiro, um mentor meu aqui, sempre eu estou tirando dúvidas com ele sobre tudo que eu escrevo. E ele está aqui, hoje a gente vai discutir um pouco sobre o tema desse e-book. E aí, pastor? É isso aí. Eu quero agradecer primeiramente ao Levi pelo convite para juntos para partilharmos desse sonho que ele vem gestando já há algum tempo, né? E a gente tem aquela participação de apoio, orientação, né? Indicações das melhores biografias, daquilo que é possível para dentro desse tema, que é um tema importantíssimo para todos nós que vivemos em Cristo Jesus e que um dia vamos ter a graça de ser pai, aqueles que já tiveram a felicidade, para aqueles que virão a ser pai, para que eles tenham a bondade, a graça de Deus de compreender antes do feito, né? Compreender o que é ser pai e o que é viver o paternalismo dentro da nossa vivência diária. Muito obrigado pelo convite, Levi. Obrigado o melhor é o seguinte, que quero que vocês entendam que o tema desse e-book, que também vai ser o tema do livro, não é direcionado somente para os cristãos, né? Somente para o evangelho. Pelo contrário, ele é um assunto que ele tem a ver com toda uma sociedade, né? Porque tudo que acontece na nossa sociedade tem um impacto direto com a paternidade, né? Então, você, quando lê esse e-book, você vai entender um pouco mais isso. No livro eu vou falar mais, mas tanto impacta na nossa sociedade que eu trouxe alguns dados que durante a pesquisa tenho feito, né? Perfeito. E aí, uma das pesquisas que eu acho que mais me impactou foi de saber que 49% dos partos hoje no SUS, no Brasil, são de mães solteiras. Olha só, 49%, né, dos partos no SUS são de mães solteiras. Outra pesquisa também que eu achei interessante, que hoje no Brasil, só no Brasil, tá, gente? Essas pesquisas são daqui do Brasil, mais de 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão. Né? Não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso causa grandes impactos. Perfeito. Né, e aí eu queria que o senhor começasse falando sobre esses impactos que a falta dessa paternidade pode causar no cidadão. Então vamos ponderar, né? A necessidade de escrever sobre a paternidade e o paternalismo, né? Já há algum tempo a gente vem conversando sobre isso e a gente sabe da sua necessidade de externar isso como pai. E observando lá as pesquisas, né, dentro do material que você tem trazido, a gente percebe o quanto a nossa sociedade, embora uma sociedade patriarcal, tem a necessidade de vivenciar a paternidade, né? E parece aqui até um contrassenso, né? Que é uma sociedade que busca a paternidade, é uma sociedade que vivencia a paternidade, quer dizer, a gente pode até dizer que ela acredita viver a paternidade, pelo que nós pesquisamos, mas nós entendemos que ela vive o paternalismo. Daí porque os dados que você traz nesse livro eles são interessantes. Observado dados que você pesquisou, a razão de muitas pessoas não conseguirem viver isso dentro da sua casa, dentro desta enorme sociedade, observados dados, por exemplo, de tantas mães solteiras, e imaginamos agora o quanto essa geração que é dado dessa pesquisa, o quanto eles sofrerão com a ausência da paternidade, né? Vivenciando o paternalismo no dia a dia, que existe aquela diferença que é gigantesca, né? Para aquele que vivencia a paternidade e para aquele que vivencia de fato a paternidade.
Amanhã, depois, até externando e trazendo aqueles traumas à tona para a sua vivência diária. Seja ela dentro da empresa, seja ela na escola e até mesmo dentro das nossas igrejas. Agora, Levi, uma pergunta que as pessoas têm nos perguntado muito é: o que te levou a escrever o tema paternidade ou paternalismo? Seria interessante você fazer essa observação. Legal. Então, eu não sei se muitas pessoas acreditam que não me conhecem ainda, né? Mas se você talvez me segue, mas não me conhece, né? Eu sou pai de 4 meninos hoje, né? Maravilha. De 4 meninos. E quando meu primeiro filho nasceu, eu posso dizer assim, que eu tive um encontro real com a paternidade de Deus na minha vida, né? Porque eu achava que a minha vida na paternidade era bem resolvida, né? Meus pais são filhos de pastores, né? Meu pai e minha mãe são pastores. E eu achava que estava tudo bem, né? Só que quando meu filho nasce, né? Eu tenho uma experiência ali dentro do hospital ainda, né? Na maternidade com meu filho, que eu não vou falar para deixar você com gostinho de quero mais, nem eu falei quando vi no livro. Maravilha. Mas eu tive uma experiência ali que foi uma virada de chave na minha vida. E eu, naquela hora, entendi perfeitamente o que era o amor de Deus. Entendeu? Quando eu vi ali o meu primeiro filho, eu entendi. E aí, na mesma hora, foi tão forte que isso gerou a ideia de escrever o livro. Entendeu? Esse meu encontro com a paternidade de Deus gerou a ideia do livro. Eu falei, não tenho que escrever sobre isso. E aí, quando eu comecei a pesquisar o assunto de paternidade, eu fui ver o quanto eu era um órfão de pai presente. Né? Pior isso, um órfão de pai vivo. Porque os meus pais, meu pai, basicamente, sempre pastor, e eu cresci em casa, mas meu pai era muito ausente. Sempre foi muito ausente. Né? E eu, na pesquisa, fui percebendo o quanto isso me afetou. Nessa ausência do meu pai me afetou, porque meu pai era pastor e era todo tempo envolvido com igreja, os trabalhos da igreja, trabalho secular que ele tinha, e aí não tive esse contato com ele, né? Hoje, escrevendo o livro, depois de passar por esse processo de cura, de paternidade, eu pude, durante a pesquisa, como eu falei, eu tive alguns encontros assim comigo mesmo, né? E eu lembrei da minha infância, lembrei da minha adolescência e vi algumas coisas que aconteciam. E eu fui até a casa dos meus pais. Foi interessante que eu fui na casa deles, quando tinha no comecinho, comecei a escrever o livro. Fui na casa deles conversar, para pedir perdão para eles, né? Porque eu entendi o que acontecia na minha infância. Eu fui pedir perdão para eles. E quando eu pedi perdão para eles, foi o mais interessante ainda que eles também me pediram perdão. E eu pude entender um pouco do que foi a vida deles com o pai deles. Né? Então, eu, por exemplo, fiz a pergunta para meu pai, né? Como era a vida dele com meu avô, como foi a paternidade do meu avô com ele. E foi muito interessante, ele falou assim para ele falou assim, meu filho, eu não me lembro, até mesmo só de... Ele falou assim, meu filho, eu não me lembro de uma vez que teu avô me abraçar, ou de eu brincar com teu avô. E naquela hora, eu ouvi isso do meu pai, eu pude entender, poxa, ele jamais poderia me dar o que ele não tinha. Né? Então, como é que teu pai vai te dar o que ele não tem? Entendeu? Então, tudo isso, naquela conversa com meus pais, foi mais esclarecedor ainda. Eu pude entender. E hoje eu sei que não sofri tantas consequências com a paternidade, né? Sofri algumas, mas não tantas, graças a Deus. Mas hoje eu sei que o que eu não tive, não foi porque meu pai não quis me dar, foi porque não tinha para me dar. Né? Então é diferente. Às vezes você tá querendo um pai perfeito, acha que teu pai e tua mãe são isso, são aquilo, mas na verdade ele não tem para te dar. Então como é que tu vai exigir algo se não tem para te dar? Pode dar o que não tem, né? Exatamente. Então, basicamente isso. O que me levou a escrever foi isso. Foi a experiência que eu tive e essa cura da paternidade mesmo. Né? Eu queria até, já entrando direto no nosso e-book, que o senhor falasse um pouco desse primeiro capítulo, que a gente fala sobre a origem da paternidade. Né? Maravilha. Como eu falei, apesar de não ser um livro, um e-book totalmente cristão, mas não tem como a gente falar de paternidade e não falar de Deus, né? Que é o nosso Pai eterno. Verdade, verdade. E aproveita aí a tua fala e já aconselho as pessoas que vão ter a oportunidade de ler o material, o e-book, para que elas realmente sejam saradas. Acredito até que, antes de responder aqui sobre essa questão da origem da paternidade, né, que muitas pessoas estão vivendo isso, não só, como nós falamos anteriormente, fora da igreja ou dentro da igreja. Essa é uma realidade de muitos indivíduos hoje nesse mundo de meu Deus, como diria a minha sogra. Né? Essa é a realidade de muitas pessoas dentro da nossa sociedade, dentro da nossa igreja.
Olha como é rico o seu depoimento. Apesar de ser pastor, apesar de ter nascido dentro de um lar cristão, nós até acreditamos que os filhos dos pastores não terão essas necessidades. Eles não viverão esse tipo de ausência, né? Que seria a paternidade. Eles estarão abarcados, abraçados, alcançados pela paternidade, porque se entende, se imagina que já está perfeito nascer no lar cristão e você percebe a ausência. Eu até costumava falar muito isso no grupo de jovens, né? E para alguns jovens, assim, eu conversava, falava assim, porque para ti foi muito fácil, tu nasceu num lar cristão, né? Lá evangélico, teus pais sempre foram pastores, e eu falava, pelo contrário, quando a gente nasce, menos para mim, né? Para mim, para minha irmã, quando tu nasce no berço evangélico, né? Ali, cercado pelo, vamos dizer assim, uma religiosidade, muitas vezes, né? Que como por tu não saber como é lá fora, é que tu fica mais curioso, mas tu quer mais explorar o mundo lá fora, e quando tu vai de cabeça, te jogando de cabeça lá pra fora, porque tu quer ver tudo que tu não pode ver, tudo que tu foi privado ali pelos teus pais, né? Tu nasceu naquele lá, cristão, não pode ver isso, não pode usar aquilo, não pode ver isso, e quando tu vai lá pra fora, tu quer vida louca, né? Sim. Então eu acho que essa é mais difícil pra gente que nasce dentro do que pra quem não nasce. Sim, é verdade. Então, retomando aqui, o que é, então, a paternidade, como você perguntou? E no seu livro está bem expresso isso, de forma muito clara, segundo o dicionário, paternidade é o ato, o fato de ser pai, né? A condição de ser pai. Observada lá a psicologia, diz que a paternidade surge com o nascimento, com o fato de gerar, mas muito além, o fato de cuidar, de zelar, de ser, de estar presente na vida de outrem, né? Na vida de um indivíduo. Hoje, de uma criança, amanhã na vida de um adolescente. Então, isso me faz até recordar, quando eu estava lendo, de um comercial que dizia: não basta ser pai, né? Tem que estar presente. Então, o comercial naquela época já retratava essa questão de que, de fato, acontecia o paternalismo, né? E não a paternidade. Que algumas pessoas acreditavam vivenciar a paternidade quando, na verdade, estavam vivendo exatamente o paternalismo. Quando a gente olha que o papel do pai vai muito além de apenas manter, apenas sustentar uma casa, uma família, uma vida, né? Ela é a essência, na verdade, mas não deixa de exigir outras atenções, né? Que não apenas o trato da sustentação, do subsídio, né? Da sustentação da dignidade, de ter, por exemplo, um quarto, de providenciar a questão da alimentação, de providenciar a educação, mas de ser presente em cada um desses fatos. Então, esse dentro do capítulo do que era a paternidade, isso foi crucial em perceber hoje com a Maia, né, de quanto eu tenho que estar além da manutenção, da provisão, do quanto eu tenho que estar presente, ser alguém para diálogo, de participar de cada momento e estar nos momentos em que ela precisa, em que talvez eu até a veja sorrindo, mas ela esteja ali vivendo um momento em que precisa da presença, da orientação, de uma fala. Isso foi interessantíssimo no livro. Ainda nesse capítulo de a origem da paternidade, né? Eu coloco aí no livro alguns textos bíblicos, né? Perfeito. Que fala, inclusive, que Deus nos escolheu nele, né, antes da fundação do mundo. Ou seja, a gente já estava ali nos planos de Deus, antes mesmo de a gente nascer, a gente era plano dele. Perfeito. Então não tem como, é por isso que eu falo, não tem como a gente fugir da paternidade de Deus, né? Mas claro, é uma escolha nossa. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa origem já focado na palavra, né? Sim, sim. Aqui no seu material a gente encontrou dentro do livro, desse material do e-book, o próprio momento de Jesus, né, estando ausente dos pais. Aquele momento que eles vão prestar culto, adoração em Jerusalém, e no caminho José e Maria percebem que eles não estão, né, que Jesus não está ali, e eles voltam imediatamente para o encontro, né, para buscá-lo, e eles chegam no centro de Jerusalém, dentro do templo, e encontram o mestre ali ensinando entre os doutores. E quando as pessoas dizem a ele: olha, seus pais estão aí,
ele fala claramente, olha, meu pai, eu estou aqui tratando das coisas do meu pai, tratando da existência, falando daquilo que ele determinou, daquilo para que nós fomos chamados. É interessante, em todo o contexto, inclusive você faz citações no livro, quando a gente olha na Bíblia, que em todo o contexto bíblico, Jesus poderia entender, compreender a sua finalidade de vir a essa terra, que é a razão de ter vindo. Ele poderia ter compreendido tudo isso, a razão de estar aqui, mas ele não se distancia da figura do Pai, do cuidado do Pai, do estado, do zelo do Pai. Né? Quando Jesus nos mostra isso, ele deixa claramente que essa ausência da paternidade é algo que surge na figura do homem. Não sei se você consegue ver, consegue perceber isso, mas eu consigo compreender que Jesus não se vê sem a figura do Pai, sem determinar a paternidade. Né? Uma das orações de Jesus que nos chama bem a atenção para essa presença e essa condição da paternidade, é quando ele diz lá na oração, Pai, se for possível, passe esse cálice de mim. Como o próprio filho recorre ao pai em inúmeras razões, em inúmeros momentos, da brincadeira à necessidade mais séria, né? Nós vamos observar ele dizendo, mas que se cumpra em mim a tua vontade, o teu querer. Como que dizendo, a vontade do Pai é sempre uma vontade necessária, uma vontade verdadeira. Né? Então, esse é um ponto que me chama muita atenção. Outro ponto que me chama muita atenção dentro desse contexto da paternidade é que Jesus indica isso aos seus discípulos diariamente, até porque o discipulado de Jesus é esse momento de 3 anos em que ele reúne os seus discípulos. E dentro desse contexto, quando ele diz, no momento da crucificação, ele chama um dos discípulos e diz, homem, né? Está aí a tua mãe, mulher, está aí o teu filho. Até porque a paternidade não está simplesmente amarrada na figura do homem. Tá? É uma figura masculina. A paternidade, ela é, na essência, o sentimento do trato, do cuidado, do amparo, da provisão de forma completa. Né? Então, eu tive esse sentimento, eu tenho essa visão e a necessidade de continuarmos pregando para que outras vidas sejam saradas, talvez dessa ausência, ainda que tenha um pai. Aquilo que você falou, né? Órfãos de pais vivos. E tem mais uma coisa, né, professor, que eu acho muito importante para a gente que está dentro de uma igreja, para você que faz parte da congregação, a forma que tu vê Deus vai determinar o teu relacionamento com Ele. Ou seja, se tu vê Deus como aquele Deus da prosperidade, tu vai se relacionar a Ele só através das bênçãos. Então é por isso que é importante a gente entender que Deus é nosso Pai, né? Que Jesus, quando veio, inclusive, muitos teólogos, né, falam que, estudiosos, que quando Jesus morreu, não só porque ele confrontou ali a lei na época, né, os fariseus de Roma, mas porque ele se colocou como filho, né? Ele chamava Deus de Abba e a religiosidade da época não aceitava isso. Né? Como que ele pode dizer que ele é filho de Deus? Então, muitos teólogos dizem que ele morreu por defender, sem se chamar de filho, né? Então, é por isso que eu vejo a importância de a gente entender, a gente ver Deus como Pai, vai determinar nosso relacionamento com Ele. Perfeito. Né? Perfeito. Só para a gente finalizar, então, a questão da paternidade, seria interessante até esclarecer aqui. Então, a gente consegue entender que algumas pessoas, na verdade, elas externam o sentimento na direção de Deus, às vezes por traumas daquilo que viveram em relação à sua paternidade ou o seu paternalismo. Perfeito. Aí, olha para Deus como pai, lembra do pai general que o abandonou lá atrás, que o desprezou, o deixou desamparado. Né? Então, é importante que a nossa igreja viva de fato. Reflexo, né? Exatamente. Tu acaba levando tudo que tu viveu com teu pai biológico, físico, tu acaba transmitindo isso para Deus. Se eu olho para Deus como pai, acabo refletindo aquela figura
que eu tive lá no passado. É importante a gente estar sarado na paternidade, né? Tanto Verdade, com o nosso pai físico, né? Biológico, para poder estar lá legal. Vivenciando um relacionamento com o real Pai com Deus, né? eterno. Né? Maravilha. Então, vamos passar aqui logo para o nosso segundo capítulo, que a gente já falou bastante desse primeiro capítulo, né? O segundo capítulo está falando sobre consequências. As consequências da falta dessa paternidade. E aí, eu quero abrir o capítulo, a conversa desse segundo capítulo, falando justamente sobre as consequências. Né? E aí eu coloquei aqui no e-book, você vai ler aí, algumas histórias, né? Uma delas que eu achei interessante foi de um pai que era alcoólatra, né? Tinha 2 filhos. E esses filhos vivenciaram essa doença do pai, né? No alcoolismo, a vida que ele levou. E quando esses filhos crescem, né? Eles são entrevistados, e um filho não bebe nada de álcool, Sim. O outro filho se tornou também um alcoólatra. Aí vão perguntar para um filho que não bebe, por que você não bebe? Nunca bebeu. Ele falou, não bebeu porque meu pai sempre bebeu muito, foi um alcoólatra. E ele faz uma pergunta parecida com o filho que também é alcoólatra. E você, por que você bebe muito? Ele falou, porque eu sempre vi meu pai bebendo. Eu sempre vi meu pai alcoólatra, hoje sou alcoólatra. E aí, é uma consequência, né, desse pai que não priorizou os filhos, não lutou para sair dessa doença do alcoolismo, mas é importante a gente frisar aqui que mesmo com isso, a gente tem uma escolha. Então tá aí, olha, os 2 irmãos saíram do mesmo lar e um decidiu não ser que o pai foi, e o outro foi que o pai foi. Então, apesar de o pai ter sido ali, não ter sido um bom exemplo, mas a escolha foi totalmente do filho. Os 2 poderiam ser alcoólatras, né? Mas um decidiu não ser, o outro decidiu ser. Então, achei interessante. Uma outra coisa também que está aí no e-book é sobre um policial. E toda vez que ele entrava nas favelas, né, no Rio, e ele entrevistava o jovem, né, que estava fazendo documentário, então ele sempre perguntava lá para o jovem infrator, onde é que está teu pai? E a resposta toda era parecida. Eu não sei onde está meu pai. Onde é teu pai? Ah, meu pai morreu quando era pequeno. Onde é que está meu pai? Meu pai abandonou a gente quando era pequeno. Onde está meu pai? Meu pai está preso. Então, todos ele perguntava sempre as mesmas perguntas. Variava entre estar preso, entre não conheci meu pai, entre meu pai foi embora, entre meu pai morreu. Então, não sou eu que estou falando, gente. Tem um estudo, tá? Isso é estudo. Né? Se você pode procurar aí depois. Mas tem uma estatística que diz que quando uma criança cresce sem o pai, né? Isso é a figura masculina, o menino cresce sem o pai, ele tem mais tendência a entrar no mundo do crime, né? A ser um delinquente. Já a menina, quando ela cresce sem o pai, né? Sem a presença do pai, a paternidade saudável, ela tem uma tendência maior de sair de casa mais cedo, de engravidar mais cedo. Né? E isso é nítido, a gente vê isso na sociedade hoje acontecendo direto. Né? Então, abrindo esse capítulo, eu já trouxe essas 2 histórias que eu de cara, e aí eu jogo agora para ti. Sim, perfeito. Isso me fez, lendo aqui o material, me fez recordar do tempo que eu estava lecionando, e de sala em sala a gente acabava percebendo esse fato exatamente como você narrou. Por exemplo, acompanhei crianças que tinham dificuldades com a leitura, dificuldades de estar na escola, e a minha preocupação na educação e no desenvolvimento daquelas crianças era a maior pergunta dentro da minha preocupação é onde estão os pais? Então eu tive a oportunidade de ver crianças que não tinham essa assistência e que elas tinham um déficit de aprendizado muito grande. Então eu sempre tive essa preocupação de trazer o pai para junto da escola, eu sempre tive aquela preocupação de me fazer entender não só com o aluno, mas de ter esse trabalho integral com a família, né? De fazer o pai relacionar, de fazer o pai vivenciar a questão escolar. Que reflete na escola, né? Se o filho não está em casa, não tem o pai e a mãe em casa, reflete lá. E a prova disso é que o índice de alunos de reprovações e evasões e evasão na escola era exatamente essas pessoas onde a paternidade, onde a ausência do pai era realmente gritante. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de reuniões de pais e mestres, de perguntar a uma dessas mães, o que aconteceu com a aluna X? E aí, de ouvir da mãe,
olha, professor, eu trabalho, eu não tenho com quem deixá-lo. Né? E aí, óbvio que a pergunta seguinte foi: onde está o pai dessa criança? E de ouvir exatamente a resposta que você nos trouxe agora. Olha, ele só fez ela. Eu crio sozinho, eu não tenho como. Eu procurava sempre trazer opções para que a gente pudesse acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Exatamente como foi narrado, né? Para provar de que isso não é uma simples história, isso é uma estatística, isso tem acontecido e que a gente precisa deveras, ou seja, de verdade, sarar a nossa juventude, sarar as nossas igrejas dessa ausência e desse mal que tem destruído tantas famílias como você narra. E é bom a gente falar aqui, gente, que né, nesse capítulo falando da consequência da falta de paternidade, mas agora há pouco ali, né, nossa amiga fez uma pergunta, e a mãe? Quando a gente fala de paternidade, né, as pessoas pensam que só tem a ver com o pai. Sim. Né, mas não, tem a ver com mãe. Né, porque quando Jesus ia falar, né, quando Deus ia falar com a gente através de... A mãe o que é? A mãe é o carinho, é o cuidado, né? Então, assim, quando Jesus fala, ainda que uma mãe, quando ele fala de cuidado, ele usa a figura da mãe, ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, Sim, eu não vou esquecer de você. Perfeito. Quando ele fala de cuidado, carinho, ele está falando da mãe, ele usa a figura da mãe, né? Porque como pela mãe, cuidado, lá no livro de Oséias, né, ele se apresenta lá, segundo a teologia, na figura de uma mãe. Na figura de uma já mãe. na figura do pai, o que é? Proteção, né? Provisão, né? Dar o limite, mostrar o caminho. Então, a paternidade não tem a ver só com o pai, mas com a mãe em si, né? E até eu coloquei no livro, né? A gente tem que fazer aqui saudar, né? Essas inúmeras, como eu falei lá no começo, né? 49% dos partos são de mães solteiras no Brasil hoje. E são mães incríveis, né? Mães solos que hoje conseguem criar seus filhos sozinhos, mesmo com toda a dificuldade, sabendo que essas consequências vão surgir, né? Podem ou não surgir. Eu conheço muitas mães solo que hoje os filhos são doutores, os filhos conseguiram vencer todas essas consequências, né? Conseguiram vencer sem ter a figura do pai, porque a mãe conseguiu ser a mãe, né? A gente foi a pai e foi a mãe. Sim. Conseguiu suprir a necessidade do pai. Né? Assim, não suprir totalmente, na sua totalidade, mas conseguiu dar uma boa educação para o seu filho. Seu filho hoje é um doutor, é um mestre. Né? Então, a fazer esse parênteses aqui para falar da importância da mãe também, não só do pai. Né? Com certeza. É interessante para a gente deixar muito claro que uma das consequências desta falta, desta ausência da paternidade, obviamente que nós temos inúmeras, como você citou. O menino é tendencioso a vir à criminalidade, as meninas ficam tendentes a ter relacionamentos mais precocemente, deixam de morar, habitar juntamente com aqueles que lhe criaram, seja o pai ou a mãe, mas, de forma geral, a ausência da paternidade vai causar um grande transtorno dentro do desenvolvimento da própria identidade do indivíduo. Né? Eu diria que essa questão que você narrou, que existem mães solos que tiveram sucesso na sua educação, eles não são a regra, eles são a exceção, né? Fazem parte da exceção. Então, quer dizer, a falta de paternidade, a falta da paternidade vai trazer consequências, né, negativas para todo o desenvolvimento dessas pessoas. E um trabalho dentro da nossa escola, na época onde eu trabalhava, uma aluna perguntou para mim: professor, eu tenho que falar sobre família, eu tenho que falar sobre família. O senhor acha legal esse cartaz, eu escrever sobre isso, e que o papai foi embora, e que não deu mais certo, e que minha irmã mais velha engravidou mais cedo? Eu disse: claro que você pode colocar dentro do seu cartaz, faz parte da realidade de uma família nesse mundo. Mas o que eu pude capturar lá nessa informação é que essa ausência de paternidade, além de causar nesta geração, porque ela vai constituir uma família sem estabilidade, vai ser uma família precoce, sem preparo, sem amparo, eles não estarão maduros fisicamente, né, emocionalmente,
E, consequentemente, essa falta nessa geração vai gerar uma família sem estrutura amanhã. Tá? Então, a falta da paternidade não é só uma questão, não traz apenas consequências espirituais, tá? Não se trazem apenas consequências para o desenvolvimento de uma identidade, né? O estabelecimento de uma identidade. Eu sou um homem de responsabilidade, eu preciso ser um pai de responsabilidade ou uma mãe de responsabilidade. Isso vai gerar para toda a sociedade, em todos os níveis, grandes consequências. Isso foi muito interessante dentro do contexto desse capítulo. Acho interessante te dizer que hoje, né, infelizmente, a gente vê na sociedade hoje muita gente lutando contra, só costumo dizer, o patriarcado, né? Querem, eu vejo assim, né? Querem tirar o homem de dentro de casa, né? Querem, muitas das vezes, eu sei da luta das mulheres, a gente sabe que é importante a luta das mulheres, mas eu não digo nem que é a luta das mulheres, né? Mas as feministas, as radicais, né? Que querem se autopromover e autossustentar e achar que são tudo e querem acabam tirando a imagem do homem, do pai, né? E eu coloquei aí, eu acho que no e-book, a paternidade, se a gente for ver, ela começou a ser estudada recentemente, foi anos 70, né? Então, falar de mãe, de maternidade, sempre se falou lá atrás. Sempre se buscou vivenciar a maternidade. Perfeito, e a gente vê que a paternidade realmente começou nos anos 60, 70. Aí a gente está na sociedade como é que está hoje. Será que se a gente tivesse começado a estudar lá atrás mais sobre maternidade, não teria muitos homens hoje melhores? É porque se existem homens ruins hoje, foi por causa dos pais que criaram mal os homens, né? Como eu falei no começo, eu tenho 4 meninos, tenho responsabilidade de criar 4 homens de responsabilidade, homens de verdade para a sociedade. Uma né? Identidade estabelecida. Pois é, então olha essa responsabilidade, botar 4 homens para servir a sociedade, né? Levi aprendeu bem, cresceu multiplicável e agora tem a responsabilidade de se dedicar 100% à paternidade, né? Muito interessante analisarmos todas essas questões, Levi, em relação à paternidade. E vale aqui a minha fala. Eu me vejo dentro da paternidade, até porque pelos mesmos processos que você passou, eu não me vi distante dessa realidade, né? Eu nasci no lar cristão, então eu me entendo como cristão desde muito cedo. Mas de como foi complexo vivenciar a vida cristã, a vida religiosa, sendo o filho do pastor, sendo a filha da pastora. Inúmeras vezes nós tivemos que estar sozinhos em razão dos compromissos pastorais dos nossos pais. A gente percebeu ao longo do tempo que nós tivemos essa ausência e isso nos causou, de alguma forma, né, um trauma para hoje desenvolver o ministério. Né? É óbvio que hoje nós já nos encontramos sarados, mas a gente não consegue apagar, esquecer aquilo que a gente viveu. E isso lá atrás, vivenciado, nos traz experiência para que hoje, no cuidado com a Maia, no trato que tive com as duas mais velhas, né, a Marciane e a Maísa Valéria, então nós procuramos agora mudar, né, aquela visão que nós tivemos. Conta um pouquinho dessa, porque assim, o senhor é pai agora, né? Isso. É pai agora da Maia, né? Sim. Tá 3 vezes, né? 3 vezes. Mas o senhor tem uma experiência de pai com outras moças, né? Que são suas sobrinhas, eu acho? Isso. Como foi esse processo? Então, essa paternidade, ela é algo muito, muito louco dentro do meu coração. E eu sempre tive a expectativa, o desejo, na verdade, era um desejo mesmo, de ser pai cedo. Eu imaginava assim, poxa, se eu for pai cedo, eu vou poder brincar de futebol se for menino. Ah, pai, bora jogar bola. Eu vou lá com ele, vou poder jogar porque eu vou ter energia, eu vou poder jogar, vou poder cair, vou poder rolar no chão. Vamos supor que o meu filho nascesse, se eu tivesse 20 anos, imaginava assim, já pensou, meu filho quer surfar, eu já com uma certa idade, como que eu ia conseguir desenrolar o surf, participar de um surf, de treinar, de participar de uma competição, porque na época eu treinava karatê, de uma competição de karatê, vestir o kimono, levar ele para o treino, fazer isso junto. Então, isso aí sempre foi muito
precoce na minha vida, eu tinha esse desejo. E, na verdade, as duas meninas anteriores, as minhas duas filhas mais velhas, que são minhas filhas, elas são sobrinhas, né? E aí a minha irmã teve a Marcene, que é a mais velha, hoje com 26 anos. Então, quando ela nasceu, não próximo de um ano ou um ano no máximo, a minha irmã muda para casa. Tá? O relacionamento não deu certo, veio para casa. Então, sem que a gente dissesse assim, olha, esse aqui é o teu pai ou é o teu tio, não, ela mesma, bebezinha, começou a me chamar de pai. E eu agreguei, não, isso é verdade, isso é real, eu quero ser um pai. Ajudou a tua irmã a criar ela. Exatamente. Então, essa questão afetiva, essa questão do carinho, essa questão de buscar na escola, de trazer no ombro, né? De correr, isso tudo vem acontecendo. Aí a gente vê aí que paternidade vai não é apenas gerar. Exatamente. Não é apenas gerar. Né? Então, eu fui muito feliz nesse sentido, de ter a oportunidade de bem novo, de bem recente, ter uma filha em casa, de me preocupar, poxa, está na hora de levar, está na hora de buscar na escola, né? tem que ir para a festinha, tem que estar lá no treinamento. E é legal que eu, como eu conheço, né, eu vejo que ela chama de pai, né? Não chama de tio, é pai. Se disser, olha, quem é o seu pai, não vai dizer o pastor Mike. Né? Então, a Valéria é uma experiência de dor, é uma experiência... Né? A Maísa, já nas vésperas de nascer, seu pai biológico foi acometido de uma bactéria, né, no organismo, e veio a falecer. Então, foi um processo assim, superar o falecimento, né, o luto, já com as dores de parto, minha irmã tendo que a maternidade, eu acompanhando, né, deixando ela na maternidade e ficando ali com o telefone na mão, esperando as notícias, né? E aí, meia-noite do dia 1º de outubro, nasce a Valéria, né? Nasceu a Valéria, a Maísa foi assim, quando eu recebi a ligação, olha, nasceu a Maísa, ela está bem, está tudo certo. Foi assim, foi a paternidade. Né? E depois ter que ir lá na maternidade, né? Entrar assim na sala, no apartamento, e ver a minha irmã vendo um pai ali chegar para ir buscar sua filha, e ela chorosa, eu disse, você está chorando por quê? Né? O pai da Maísa chegou, e eu vim buscar minha filha, eu quero levar a minha esposa para casa, eu quero levar a minha filha para casa, né? Minhas mulheres, eu quero levá-las porque vocês fazem parte da minha vida. Então, colocar no colo a Maísa, né? E levar para casa e participar desse momento, né? De tudo isso que você imaginar. Vai ter capoeira hoje, vai lá na capoeira. Tem que levar na escola, tem que buscar a Maísa, tem que levar lá nos passeios, algo parecido, tem que levar para a igreja, tem que assistir na igreja, vai ter alguma coisa na presença. Isso completou o meu coração, então não tem como eu dizer hoje que eu só tenho a Maísa, ou eu só tenho a Cine, ou eu só tenho a Maia, eu sou pai só da Maia, né? Eu estive conversando com as nossas amigas e eu disse para elas, não existe essa diferença entre o que eu sinto hoje com o nascimento da Maia, que vai completar 3 meses, em relação ao que eu sinto pelas duas, né? É a Anne. Apesar de cada uma ser uma experiência diferente, né? Mas, sim. Exatamente. Sejam em tempos diferentes, né? Por exemplo, hoje a Maísa está com 19 anos. Sim. A Maia vai fazer 3 meses, mas é assim como se fosse o mesmo sentimento. Eu não consigo separar, desassociar um sentimento do outro. Não, é a minha sobrinha. Eu nem consigo dizer isso. Não, eu estava conversando agora há pouco com os amigos e eu estava falando isso, que cada parto é uma experiência. Né? Sim, 4 meninos, cada um foi uma experiência diferente. Eu imagino. Foi uma emoção diferente. Eu imagino, né? meu amigo. E aí a gente costuma fantasiar aquilo, né? O pessoal fala, a hora do parto é a coisa mais bela que tem, o parto é a coisa mais bonita. Tirando toda aquela tensão, aquela preocupação. Não vem querer fantasiar, que não é bonito, gente. Não é bonito de se ver uma criança nascer, não é bonito. É bonito depois de pegar no colo. Mas vir nascer não é. As mulheres costumam dizer, porque você não sofre. A gente não sabe como a gente sofre, né? De ver a dor da tua mulher e não poder fazer nada para tirar a dor dela, né? Porque isso aí nosso instinto de homem é querer proteger, querer cuidar, e tu ver a tua mulher com dor, não poder fazer nada.
Isso agora eu posso dizer de carteirinha. Eu estava lá na sala, eu assisti do começo, eu filmei tudo e não dá tempo de você sentir assim, uma emoção, estou sentindo uma emoção, estou querendo chorar, você fica tenso, você fica preocupado com todo o nascimento. Vai dar tudo certo. Se vai dar tudo certo, né? Se a mãe está bem, se o filho está bem. A gente não sabe nem se vai atrás do bebê, se fica aqui com a mãe para dar suporte, mas a gente acaba sobrevivendo nesse mundo de paternidade, né? Legal. Já vamos dar agora no terceiro e penúltimo capítulo do e-book, né? A gente está aqui explanando bem rápido o conteúdo do e-book, né? Bem rápido, não, já está, acho que quase 1 hora de vídeo. Sim. Mas antes disso, eu quero pedir para você, se você ainda não baixou esse e-book, você vai clicar no link da bio aí, você vai clicar, vai abrir lá o primeiro bannerzinho, você vai ver o banner escrito lá paternidade e paternalismo. Você clica, vai estar na nossa página e você pode baixar esse e-book, tá? Eu não coloquei gratuito, gente, de graça, porque a gente precisa, né? Sim, dos recursos para investir continuar no livro, produzindo. Né? Então, mas eu coloquei um valor bem simbólico lá, tá R$10 o e-book, né? E se você baixar, você vai ajudar a gente aí na produção do livro, né? Que se Deus quiser, né? Eu creio. Se Deus quiser, até o final do ano está saindo esse livro. Está pronto isso aí. Com certeza. Vamos lá para o terceiro capítulo. Vamos terceiro. É sobre o paternalismo, né? Como é o título do nosso e-book aí, Paternidade e Paternalismo, e aqui a ideia é justamente de mostrar, fazer um paralelo, né, do que é a paternidade, já falou agora outro dia, e agora vem a ser o que é o paternalismo, né? Que o senhor até falou mais cedo, a gente costuma confundir, né? Sim. A paternidade com o paternalismo. E talvez a gente nem reflita tanto sobre as diferenças, né? Isso. Talvez a gente misture como é o comum acontecer. Isso. Mas eu acho que no livro, no e-book, ficou muito claro que essa relação, o paternalismo, né? Eu fiquei observando que paternalismo tem um sufixo ismo, né? Que normalmente indica enfermidades, distúrbios, né? Patologias. Então, quando nós observamos o conceito, a gente começa a perceber que ele diverge muito da paternidade, né? O paternalismo, na verdade, é um sentimento de posse, né? Autoritário. Um sentimento de autoritarismo sobre aquele indivíduo. Né? Não tem o sentimento do cuidado, né? Do trato, de melhores condições, de melhores provisões. Então, a gente consegue perceber claramente que no paternalismo a linguagem não funciona como aquele que gerou ou como aquele que tem a guarda, a tutela, com o intuito de amar, com o intuito de educar, com o desejo de tornar aquele cidadão, aquele indivíduo, em um cidadão transformador, um cidadão que vai gerar para dentro da sociedade e a gente vê o paternalismo em várias esferas da sociedade. Sim, sim. Que não costuma ver a paternidade, mas o paternalismo a gente vê em quase todas as esferas, né? No governo. Exatamente, eu fiquei feliz dessas colocações. Eu percebi lá que eu posso ser um médico cuidando de um paciente com o sentimento do paternalismo, tá? Trazendo a posse, não, eu não quero que você tome isso, eu quero que você veja só essa medicação. Embora exista restrição em relação às medicações, ele acaba tendo uma autoridade acima do que apenas paciente médico, paciente profissional. Hein? Então, pelo menos ficou claro isso na minha cabeça. Eu acho que eu fiz aí no livro, se eu não me engano, eu coloquei o exemplo de um psiquiatra, né? De um psicólogo. Ficou show essa questão. Para mim, é um assunto que a gente tem que refletir muito, muitíssimo. Como você falou, deixou isso expresso no livro. Esse sentimento do paternalismo, ele precisa ser mitigado e a gente precisa desenvolver muito mais a paternidade. Isso. Porque em todos os níveis da sociedade, isso me faz pensar, então, de que a nossa sociedade está muito doente e que ela precisa realmente começar a buscar Deus com o intuito de se encontrarem, de serem sarados, para que a gente gere uma família, uma criança, um indivíduo saudável, sem traumas, né? sem no futuro, né? Sem um futuro que ela tenha que responder, eu não sei quem é o meu pai,
eu não sei onde estão os meus pais. Né? Ah, mas eu não fui criado pelo meu pai. E nós não queremos ser retrógrado aqui, mas a gente acaba tocando novamente no assunto. Eu não preciso ter gerado uma criança para vivenciar a paternidade. Eu não preciso ser o pai, ou eu não tenho que ser o pai para vivenciar a paternidade ou o paternalismo, porque às vezes a gente acaba sendo o pai biológico, mas não vivemos a paternidade, como nós falamos, vivemos ali o paternalismo. Só o sentimento de posse sem o intuito da educação. Eu acho que um outro exemplo, né, alguns exemplos que a gente pode dar bem claro da diferença da paternidade e o paternalismo, eu vi muito isso, né? Eu acredito que muita gente aqui já deve ter visto. Por exemplo, aqueles pais ou mãe, né, pai ou mãe que, ao criar o seu filho, achando que está exercendo a paternidade, mas de fato é um paternalismo, que fala quer que o filho seja médico porque ele é médico. Sim. Quer que o filho seja advogado porque ele é advogado. Muitas vezes a mãe quer até escolher a namorada do filho, a mulher que vai casar com o filho, aquela mãe que quer o filho para ela, né? Sim, criou para si. O filho está com 30 anos, 35 anos e a mãe quer o filho para si, né? Não pode sair de casa, passa tempo de permissão. E como acontece? Vai casar, a mãe não gostou. Claro que a gente sabe que mãe, né? A mãe tem aquele filho, né? Eu tive experiência disso, a minha mãe fala, essa moça não é para ti. Sim. E realmente não era, né? Tanto que eu tô casado hoje com realmente quem era para ser minha esposa. Mas tem mãe que excede isso, vai o paternalismo, né? Não, tu só vai casar com a pessoa que eu achar que tem que casar. O pai, só tu tem que ser médico porque eu sou médico. Deixou, na verdade, de ser o cuidado para vivenciar, né, o mando, a questão autoritária, né? Eu sou teu pai, eu sou uma autoridade na tua vida, eu determino como tem que ser. E aí a gente acaba deixando de vivenciar uma relação saudável, né? Isso aí ficou muito claro, eu achei perfeito dentro do contexto, né? A paternidade refere-se a essa relação entre pai e filho, uma relação saudável, uma relação sem traumas, uma relação de afeto, de cumplicidade, né? E talvez nós estejamos vivendo uma sociedade que a gente observa que está doente exatamente porque a gente não compreendeu desde cedo que a paternidade é o melhor caminho. A gente acabou vivenciando, por experiências dos nossos antepassados, o paternalismo, e desde lá a gente até se acostumou, né, com o paternalismo. Achando que é paternidade. Exatamente, que isso é normal, que eu posso dizer para ele como tem que ser, e não é essa pessoa, não, sou eu que mando, sou eu que te banco, tu tem que ser o profissional que eu sou, trabalhar na mesma função, né? Isso é real, isso foi perfeito no seu livro, Levi. Engraçado que hoje, agora há pouco a gente estava arrumando aqui, o meu filho mais velho, né, 7 anos, perguntou para mim, pai, quando eu tiver 20 anos, você não vai estar trabalhando na empresa que trabalha hoje? Né? Falou o nome da empresa. Eu falei, não, filho, eu espero que não. Sim. E aí ele ficou triste, pai, eu queria trabalhar no seu trabalho. Eu falei, mas você pode trabalhar, ou seja, eu nunca disse para ele que ele trabalhasse comigo, ele que já falou, não, mas você ia trabalhar onde o senhor trabalha. É verdade. Eu falei, não, se Deus quiser até lá, a gente vai ter a nossa empresa, a gente pode trabalhar. Eu creio. Então ele já que procurar é diferente, né? Não fui eu que impus, não fui eu que falei, ele está querendo fazer o que eu faço, né? Sim, sim. É diferente, né? É. E não se vê obrigado em fazer a mesma coisa. É uma escolha. E eu nunca falei para ele. Aquilo que você falou. Aquilo que você falou. Nós escolhemos vivenciar a paternidade ou ser filho. E eu procuro, assim como meu filho mais velho hoje, né? Tem 7 anos, eu procuro mostrar para ele vários caminhos. Por exemplo, eu sempre gostei de artes marciais. Eu falei para ele, filho, quer fazer judô? Quer fazer... Ele, o que é? E aí eu mostrei para ele, fui na aula experimental, gostou do judô, tá aí, ficou. Aí, tava longe, a pessoa saiu e foi um polo de karatê. Ele não suportou o karatê. Foi mesmo? Não, pai, gosto mais do judô. Não, pai, gosto mais do judô. Deu mais... Que legal. Tipo, a escolha dele. Eu mostro, olha, o esporte é bom, para isso, mas se ele falar, não, pai, não quero fazer judô, não quero fazer, não quero, não vou forçar ele a fazer. Mesma coisa a música. Né? Eu queria muito que todos já estivessem tocando, né? Deus o livre. Já tinha uma banda completa, né? Isso que era maravilha. Mas, infelizmente, ainda nenhum se interessou assim exatamente. Ele gosta de ver tocando, eles querem pegar o violão para mexer, a flautinha que eles têm, mas de sentar para estudar, eu sei também que tem a ver com a idade, né? Ainda são muito novos. Sim, com certeza. Mas a gente tem experiência aí de pais que o filho de 4 anos já toca uma bateria e vê se um adulto tocando. Né?
Mas A assim, gente vai chegar lá, como calma. como eu tô descendo a paternidade, não o paternalismo, eu quero que eles façam as próprias escolhas deles, né? Faz Eu estou parte para disso. incentivar, filho, quer tocar, tá aqui no instrumento, mas se não quiser também, o que eu posso fazer, né? Então, partindo para o nosso último capítulo, né? Último capítulo aqui do nosso e-book, que é paternidade ideal versus a paternidade real. Né? E aí a gente vai explanar um pouco aqui. Aí, nesse capítulo, eu coloquei esse nome, né? Paternidade ideal versus a real, porque eu li um livro, tá até aqui na mesa, né? O livro aqui do Thiago Brunet, Especialistas em Pessoas, né? Fazendo aqui um merchan já dele aqui. Se você não leu, lê esse livro, Especialistas em Pessoas, né? O Thiago Brunet também é pastor, é coach. E sábio. é um best-seller já o livro. E ele fala, né? Ele fala que a gente costuma estudar sobre tudo, ser especialista em tudo, e o principal a gente não é, que é especialista em pessoas, que a gente dá o tempo todo. Sim. E aqui no livro ele fala algo interessante, que ele fala sobre, usando esse paralelo de ideal e real, né? A sociedade real, o que seria o real da sociedade, o que seria o que é o real, o que seria o ideal. E aí eu peguei essa ideia e falei, paternidade também tem tudo a ver com isso. Porque a gente sonha, a gente idealiza uma paternidade, né? Que a gente acha que é real, né? A gente idealiza, falar, o pai tem que ser o super-homem, o pai é isso, a mãe é aquilo, mas o real não é isso que acontece. Então a ideia do capítulo é mostrar isso. Existe na nossa cabeça, a gente idealiza uma paternidade, né? Um pai e uma mãe de um jeito, mas que na realidade não é, né? Tipo, eu vi que meus pais tentaram dar o melhor que eles podiam para mim, né? Mas eu idealizava um pai perfeito, uma mãe perfeita, um pai que não me batesse jamais, um pai a realidade era outra. Um pai que sempre trazia as coisas para mim da rua, olha, eu fiz um presente para ti, não que a gente criança um presente, né? Mas sim, sim. Aquele pai que toda criança sonha, né? Perfeito. E na verdade, é isso que eu vivia, na realidade era outra. E hoje, com meus filhos, eu vejo a mesma coisa. Né? Eu quero ser o pai ideal para eles, mas eu nunca vou ser o pai ideal. Eu vou ser o pai real, o pai que vou cometer falhas, que vou cometer erros. Né? Isso é normal do ser humano, que vai cometer falhas. Claro que eu comecei a estudar paternidade, né? Pensando também em melhorar a forma que eu vou educar meus filhos, né? Porque não nasce pais não nascem prontos, né? Sim. A gente aprende a ser pai vivenciando ali a construindo paternidade. dia a dia. Né? Então, tijolo por tijolo. Eu comecei também a estudar a paternidade. E nem falei, eu escrevi agora, eu comecei a fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. É ótimo, é ótimo. Vai agregar bastante no assunto. Exatamente, por causa do livro, ele levou a estudar esse assunto. Perfeito, né? Isso aí então, vai agregar bastante dentro dessa área do conhecimento. O que é interessante é ficar aqui frisado que todo esse meu interesse não partiu de mim, partiu da paternidade, de eu ser pai. A minha preocupação de ser pai e criar essas 4 cabecinhas, né, 4 seres diferentes, que todos são diferentes do outro, me levou a estudar. É verdade, é real. Para que eles possam crescer cidadãos de direito, né? Então, já falei muito aqui, passar para ti, o que tu tem a dizer desse capítulo? Dentro do capítulo aqui sobre a paternidade, a ideal e real. Questão real e o ideal é que eu tenho a sensação de que a gente sempre vai romantizar, sabe? Eu tenho a sensação de que ninguém vai fugir da visão romântica da paternidade. Porque qual é o sentimento do indivíduo que tem hoje um filho, que gerou alguém, que quer esse filho? É ser sempre o melhor. Quer dizer, o ideal. Né? É o ideal. Eu não posso pensar em gerar para a minha comunidade, para a minha vida, eu não posso pensar em gerar um indivíduo que amanhã não seja um cidadão de bem, que amanhã não tenha um bom caráter, até como o seu próprio filho, que amanhã queira fazer as coisas que eu faço com o brilhantismo que a gente faz. Quer dizer, o ideal é isso, essa visão romântica de idealizar, poxa, eu queria ser o melhor pai e não cometer as falhas que meu pai cometeram. Lá em casa a gente brinca muito. E quando a minha mãe assistir o vídeo, ela vai dizer, puxa, tu falaste isso. Eu sempre digo em casa assim, puxa vida, né? Em casa, sempre que a gente via um bolo assim, puxa, é para nós. Aí a minha mãe dizia assim, não, é para a igreja, né?
E nós vamos levar, porque vai ter um evento na igreja. Não quero para nós. Nunca era para nós. Então, quer dizer, na minha visão ideal, aquela visão romântica e idealizada, é que sempre tivesse o bolo também para casa. Né? Quer dizer, era um comportamento que os nossos pais tinham com o intuito de dizer, ó, a igreja precisa, os irmãos precisam, nós temos que aprender a ofertar, nós temos que aprender a ofertar o melhor, a levar o melhor das nossas vidas para ele. Então, eu acho nesse capítulo que nós vamos sempre ter aquela visão romântica de pensar no melhor, de pensar no melhor. E pensar no melhor nem sempre vai ser possível dar, né, aquele melhor. Mas a gente vai para a visão real da fraternidade, né? E a visão real é oferecer o melhor dentro das minhas condições. Até porque isso vai gerar, como nós estamos falando de indivíduos que estarão dentro dessa sociedade, indivíduos que precisam de limites. Né? Então, eu não posso me dar o luxo de ser um pai ideal, né? Um pai ideal dentro daquela visão romântica, mas sem limite. Alguém que não traga, né, um posicionamento, que não dê limite, que não traga regras, que não traga determinações. Ó, filhão, eu quero te dar o melhor. Eu quero que você vista o melhor. E essa é a realidade do E é pai. engraçado que você está falando isso e acontece muito de os pais, né? Sim. Os pais querendo ser o pai ideal, acaba meio que estragando o seu filho. Né? Por causa da visão romântica. Trazendo, quer comprar ele com presentes, quer dar tudo que o filho quer, né? E até acabam mimando as crianças, né? Sim, porque, isso é verdade. Assim, muita gente confunde. Mimar uma criança não tem a ver com afeto, né? Eu vi uma vez, nessas minhas pesquisas, um estudioso também falando que, já escreveu sobre paternidade também, falando que quando teu filho vai para a cama de madrugada, né? E muitos pais, eu fiz muito isso, eu e minha esposa, né? Nosso filho chegava na cama de madrugada, ele chegava na nossa cama lá e vai pro quarto e tal. Mas na verdade não, deixa ele ficar na cama. Curte aquele momento ali com teu filho, porque isso vai acabar, né? Aquele momento vai acabar. Então curte esse momento desse filho de madrugada para tua cama, porque uma hora tu não vai ter mais. Eles vão crescer e vão embora. E aí ele fala, mas isso não é mimar a criança. Não. Afeto não mima a criança. Afeto torna a criança mais forte. Né? Isso é real, isso é real. Eu aprendi, eu estou aprendendo, na verdade. O afeto torna a criança mais forte, a gente é mais forte. Sim. Daquele, tu deve ter crescido assim, não sei, eu cresci assim. Homem não chora. Te bateu, te machucou, levanta, não chora. Isso não me dói. O homem não chora. E pelo contrário. Hoje o meu filho, eu lembro que eu estava levando o Gael uma vez para a escola e a minha bicicleta não tinha ainda aquele apoio do pé e o pé dele engatou na roda. Meu Deus. E aí eu parei na hora, ele gritando com o pé preso na roda, e eu parei na roda. A nossa primeira coisa de pai é puxar ele. Só quando ele estava preso, eu meti as duas mãos dentro do raio e abri o raio da bicicleta para tirar o pé dele, né? E aí uma moça ajudou, tirou ele. Graças a Deus estava de sapato, não machucou o pé dele, ele ficou chorando lá. Ele, ai pai, tá doendo. E na hora me veio isso. Dizer, não chora como não chora, né? Ficado assim, veio isso. Mas na hora eu falei, não filho, vai passar. Chora, que uma hora vai passar. A gente tem que aprender a ser então, pai. A gente aprende, exatamente. Então, o afeto não mima a criança. Pelo contrário, mimar é tu dar tudo o que ele quer, na hora errada, deixar ele fazer o que ele quer. Isso aí realmente vai não dar limite para ele. Isso vai trazer grandes consequências. O legal no livro é que fica assim, patente, né? E bem explícito. A paternidade ideal é o que nós buscamos. Mas eu não posso romantizar e me permitir exagerar, ultrapassar os limites daquilo que seria o bom senso. Né? Por exemplo, um pai ou a paternidade ideal é de estar presente sempre. Isso não é um absurdo. Né? Estar presente, os pais pensam, eu gostaria, eu quero ser um pai presente o tempo todo. Sim, mas quando o Levi chegava no trabalho... A realidade não é essa. Né? Quando o Levi chegava no trabalho, ele já ficava contando as horas, meu Deus, eu quero ir embora. Quer dizer, se eu pudesse escolher, se o Levi pudesse escolher, naquele dia ele não ia trabalhar. Ou seja,
nasceu, então não vou mais trabalhar, porque eu quero estar perto do meu filho. Esse é, de fato, seria o mundo perfeito. Mas o pai precisa estar no trabalho, o pai precisa ir, o pai precisa vir, o pai tem no seu dia a dia, os pais, na verdade, vão ter as suas atividades. Por óbvio que eu não posso dizer que isso aqui fugiu, né, o ideal. Ora, isso estaria dentro do mundo, né, dentro do mundo abstrato, né? O mundo abstrato seria ideal, abstratamente. E o mundo real é esse pai, que vou deixar na escola e daqui eu vou trabalhar, tá, meu filho? Mas o papai volta às 5 da tarde, a 1 hora da tarde, vai lhe buscar, ou vai mandar alguém lhe buscar. Então, quer dizer, a gente não pode romantizar e se permitir fazer isso que você está falando, né? Poxa, eu sei que a minha condição é essa, mas eu estou passando por cima dessa condição para presenteá-lo, para dar o melhor, sem que ele perceba que existem limites, que existem condições, que existe uma vida real. Então, isso para mim foi, sem sombra de dúvida, um capítulo esclarecedor e que a gente precisa trabalhar isso todos os dias. Legal. Bom, gente, o vídeo já está muito grande, né? Eu tenho que liberar também aqui meu amigo, que ele vai ter compromisso agora. Verdade. Mas, para concluir, né, eu vou fazer a minha conclusão aqui, por favor, faça a sua. Maravilha, estamos juntos aqui sempre. Mas a minha conclusão, eu quero deixar um recado para você que já é pai, que já é mãe, né, que se você nunca estudou, comece a estudar sobre paternidade, comece a pesquisar. Isso vai te ajudar, assim como tem me ajudado e a minha esposa. Todo esse livro, quando eu comecei a escrever, toda a pesquisa que eu tenho feito tem me ajudado na criação com meus filhos, né? Então, você que já é pai, que você já é mãe, comece a pesquisar, comece a estudar mais. Às vezes a gente costuma, eu falava muito isso, porque meu pai me criou assim e eu estou até aqui hoje, me bateu, eu nunca estou aqui hoje. Mas a forma que nossos pais nos criaram não funciona para hoje. A forma que eles nos criou foi uma. Hoje a sociedade é diferente, hoje nossos filhos têm outros acessos que a gente não tinha na época. Então, a forma que o seu pai ou sua mãe te criou não vai funcionar para você criar seus filhos hoje. Então, por isso que é importante a gente estudar. E para você que ainda não é pai, ainda não é mãe, também comece a estudar, porque uma hora você vai ser pai, você vai ser mãe, e se você não é pai e mãe, você é filho. E também, quando você começa a estudar, vai melhorar com certeza a tua relação com teus pais. Porque tu vai começar a entender melhor teus pais, eu tenho certeza que vai melhorar a tua relação com teu pai, seja ele biológico ou não, né? Pai, como a gente falou aqui, não tem a ver só com gerar, né? Se você foi criado pela sua avó, pelo seu tio, pela sua tia, é o seu pai e a sua mãe também. Tá bom? Então, meu recado é esse. Minha conclusão é essa. Eu espero também, já aproveitando para falar do livro, até o final do ano eu quero estar lançando esse livro, então mais uma vez eu peço para você clicar no link da bio aqui do Instagram e baixar esse e-book, né, porque é uma leitura que é muito importante para você fazer, mas também vai ajudar a gente, esse valor simbólico que está aí, vai ajudar a gente na produção do nosso livro, tá bom? Então, minha conclusão é essa, e agora eu vou deixar aqui com o meu amigo, pastor, coach, advogado. Valeu. E pai, principalmente. Valeu. Eu quero agradecer ao Levi por esse convite, por essa participação aqui, nesses comentários, breves comentários, essa participação tão importante para a gente esclarecer sobre o tema paternidade ou paternalismo e como ele é importante. Hoje é indispensável esse estudo sobre a questão da paternidade, sobre o paternalismo, para que a gente consiga compreender a complexidade do tema e dessa gestão, desse equilíbrio entre um tema e outro. As nossas igrejas, a nossa sociedade, muitos amigos precisam ser tratados, precisam compreender esse tema, essa abordagem, o que é realmente a paternidade para as nossas vidas. Então, eu diria que esse livro é para todos os indivíduos, para todo aquele que um dia será pai, para aquele que é filho, para aquele que já está vivenciando a paternidade. Hoje eu estou vivenciando a paternidade e livros sobre paternidade trouxeram para mim esclarecimento do meu comportamento, de como eu poderia tratá-la, as minhas filhas. Então, tenho certeza que esse livro vai ser uma bênção na sua vida. Entra aí no Instagram, vai lá na bio e adquire para você esse material, que tenho certeza vai ser uma bênção na sua vida.
Aproveitando também alguns, já que enquanto não sai meu livro, né, eu quero deixar para vocês aqui alguns livros que eu tenho lido, né, vai fazer parte da minha biografia aqui para escrever um livro. Um é esse aqui, do pastor Luciano Subirá, né, ele fez junto com a esposa dele, né, você já leu? Ainda não. Luciano Subirá e Kelly Subirá, né, Como Flechas, é um livro muito interessante, né, para quem não conhece, o pastor Luciano Subirá é uma bênção. O outro livro é do pastor Fabiano Ribeiro, Paternidade Bem Resolvida. É um livro muito legal também, muito fantástico. Vai fazer parte da minha biografia aqui, né, do meu livro. Então, adquira esses livros aí e vão lendo enquanto vocês esperam eu sair, né? Com certeza. Vai te ajudar Com também certeza. bastante. Já começa a fazer a tua atividade, já vai pensando na paternidade que vai chegar. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.